Legítima defesa da honra, tudo o que você aí tem que saber sobre essa tese, ou deveria saber, é o tema do nosso vídeo de hoje. Todo mundo fala disso atualmente, não se fala em outra coisa. O episódio envolvendo Datena e Marçal, no qual Datena deu uma cadeirada em um debate contra o Marçal, e após esse fato, muito se discutiu, e alguns juristas de relevo disseram que o Datena teria agido em legítima defesa da honra. Inclusive, o Datena, no debate seguinte, ele falou, já no início do debate, foi um debate feito pelo UOL, ele falou que, ele lembrou, né, que alguns juristas já, inclusive, estão defendendo que ele agiu em legítima defesa da honra. Eu me arrependo desse ato, mas muitos juristas já consideraram como legítima defesa da honra o que você fez contra mim. Tem como defender a honra usando de força física? Fica comigo nesse vídeo que iremos falar, como eu já disse, tudo o que você tem que saber ou deveria saber sobre essa tese. Mas antes de entrarmos no tema do vídeo de hoje, eu gostaria de pedir para você aí de casa, que já conhece o trabalho aqui do canal, se já conhece, para deixar a sua curtida na confiança de que esse vídeo vai gerar valor para você, vai ser um vídeo de qualidade na sua vida. Mas se você não conhece ou está na dúvida, beleza, mas considera essa possibilidade de deixar a curtida, de compartilhar com os amigos, de se inscrever aqui no canal, caso ao final do vídeo de hoje você aprenda de fato algo de útil, algo de relevante para a sua vida. Combinado? Então vamos voltar agora para o nosso tema. E para estruturar o nosso bate-papo de hoje, primeiro teremos que enfrentar uma definição. Luiz, o que raios é legítima defesa? Pessoal, na nossa legislação, a legítima defesa ela é enquadrada como uma excludente de ilicitude. De uma maneira bem simples, ela faz desaparecer a configuração de uma infração penal. Essa excludente, ela é considerada a mais antiga na história das civilizações, inclusive ela é amplamente aceita em várias nações, e a premissa dela é muito básica, é muito simples. Nós vivemos em sociedade, então entregamos para o Estado o monopólio do exercício desse poder de tutelar as nossas vidas, nossos interesses em sociedade. Só que em algumas situações, já que o Estado ele não é onipresente, não há a possibilidade de esperar, não faz sentido que eu haja com uma submissão, uma postura passiva, para só depois eu buscar um reparo junto ao Poder Judiciário, por exemplo. Porque às vezes essa agressão ela pode ser até irreversível. Vamos pensar aqui um caso de atentado à sua vida. Como veremos, não só a vida e a integridade física são bens protegidos pela legítima defesa. Mas aqui um exemplo claro que a gente sempre imagina é essa questão de proteger a minha vida, de me defender, de contra-atacar uma pessoa que quer me matar, por exemplo. Então, ela é amplamente aceita por vários e vários países e para configurar, é óbvio, já que ela tem um poder muito grande de excluir a configuração de um crime, é óbvio que ela tem requisitos. No nosso país, os requisitos eles vêm previstos no artigo 25 do Código Penal. Vamos falar aqui quais são esses requisitos. Primeiro, eu quero trazer para vocês aqui rapidinho requisitos objetivos quanto à legítima defesa. Quais são eles? Primeiro, tem que existir uma agressão humana injusta contra um direito meu ou de outra pessoa. Veja bem, eu posso agir em legítima defesa para resguardar um direito de uma outra pessoa. Eu posso fazer isso. Então, tem que haver uma injusta agressão. Luiz, o que é uma injusta agressão? É uma agressão contrária ao direito.
Então, uma agressão humana injusta contra um direito meu ou de outra pessoa, iminente ou atual, ou seja, prestes a acontecer ou que está acontecendo, veja bem, se ela já passou, se a agressão já passou, é uma mera vingança. Eu não posso, depois da agressão ter acontecido, simplesmente por um sentimento de me vingar daquela pessoa, agir e achar que eu tenho legítima defesa. Na verdade, a legítima defesa, ela pressupõe uma agressão atual acontecendo ou prestes a acontecer. Outro requisito essencial é o uso dos meios necessários para fazer cessar aquela agressão injusta. E o que seria, Luiz, um meio necessário? Um meio necessário é aquele que é menos lesivo possível, mas é suficiente para fazer cessar aquela agressão. Então vamos supor que o Geraldo vem para cima de mim com uma faca pequenininha e eu tenho uma barra de ferro aqui na minha frente, à minha disposição, e uma arma, uma arma, enfim, de cano longo, uma arma muito pesada. Em tese, eu com aquela barra de ferro, eu conseguiria, eu tinha uma noção que eu poderia me defender com aquela barra de ferro. Então, eu optei pelo meio menos lesivo, mas suficiente, dei uma pancada na perna dele, quebrei a perna dele, e aquele meio foi um meio necessário e suficiente para fazer cessar aquela agressão que, nesse caso do Geraldo, era iminente, estava prestes a acontecer contra mim. Um outro requisito, que é muito importante, é o uso moderado dos meios necessários. Olha só, no caso do Geraldo, vamos supor que eu dei uma pancada na perna dele, ele já caiu no chão desarmado, eu não posso continuar atacando. Se com um ataque já foi suficiente, não é proporcional que eu siga. Inclusive, se eu continuar atacando ele, haverá excesso de legítima defesa e eu vou responder por esse excesso. Um último requisito que eu quero trabalhar com vocês, esses que a gente viu agora são objetivos, segundo a doutrina. Agora temos um requisito subjetivo, que é o seguinte: eu tenho que entender que eu estou agindo em legítima defesa. Sobre o tema, ainda eu quero fazer duas observações com vocês. A primeira é a seguinte: lembra que eu falei agora há pouco em uso necessário, uso moderado dos meios necessários, do meio necessário para fazer cessar aquela agressão humana injusta a meu direito ou de outra pessoa? Meio necessário e uso moderado, você vai falar, Luiz, mas isso é muito subjetivo. E atento, sensível a isso, a doutrina, os tribunais entendem que essa lógica de meio necessário, uso moderado, isso não é um cálculo aritmético, então tem que ser observado o calor do momento, não dá para fazer algo de forma fechada, estanque. Então há aqui uma certa maleabilidade, uma certa flexibilidade para entender que às vezes aquele meio que não era o meio necessário ou não foi tão moderado o uso, há aqui uma certa flexibilidade, porque se sabe que de fato não dá para observar isso como algo fechado, porque prática é prática, teoria é teoria. Beleza. Esse ponto é a primeira observação. E a segunda observação muito importante que eu tenho para fazer com vocês é a seguinte: no caso da legítima defesa, a pessoa que tem o seu direito atacado, ela não, repito, ela não é obrigada a fugir, a optar pelo caminho mais fácil, a fuga. Diante de uma agressão atual ou prestes a acontecer, a pessoa já pode agir em legítima defesa para proteger um direito seu ou de outra pessoa, como vimos agora há pouco. Fechado? E a pergunta que não quer calar é a seguinte: Luiz, mas a honra, ela pode ser tutelada pela legítima defesa?
Veja bem, o artigo 25 do Código Penal, ele não fez menção a qual bem jurídico pode ser protegido ou não pela legítima defesa. Então, em tese, a honra pode ser sim protegida pela legítima defesa. Mas por que em tese, Luiz? Porque aqui teremos que passar por uma definição, por uma repartição aqui no nosso estudo sobre honra. Segundo o professor Kleber Masson, para quem não conhece, um dos maiores penalistas do Brasil, a honra deve ser observada em 3 aspectos distintos. Primeiro aspecto, respeito pessoal. Segundo aspecto, liberdade sexual. E o terceiro aspecto é a questão da infidelidade conjugal. Então iremos observar, como eu falei, em regra, a honra pode ser sim protegida pela legítima defesa, mas em regra, porque aqui teremos que observar cada campo que eu mencionei agora para vocês. Fechado? Vamos lá. Primeiro campo mais polêmico, disparado, e aonde a legítima defesa da honra foi espancada pelo STF. Campo 1 de análise nosso, infidelidade conjugal. Meus amigos, não é segredo para ninguém que o nosso país é um país extremamente preconceituoso, misógino e sempre teve uma história de preconceito contra os direitos das mulheres que melhorou, tem muito que avançar ainda, é óbvio, mas já foi muito pior. Inclusive, na época das ordenações filipinas, o homem era autorizado a matar a mulher adúltera, inclusive o traidor, o Ricardão da história. Ele só não podia matar esse indivíduo, o Ricardão que eu falei, caso ele estivesse, olha a hipocrisia da época, se ele estivesse numa posição social, um prestígio social acima do homem traído. Eu vou até deixar para vocês aqui na tela a passagem que fala sobre isso. E a gente está falando aqui de 1800 e poucos. Pode parecer muito longe, mas em termos de história é recente, se parar para pensar. Não é algo tão bizarramente distante para você imaginar que uma legislação autorizava um homem a matar alguém por esse sentimento de fui traído, vou matar. Avançamos na legislação, tivemos avanços significativos, tudo bem, mas essa tese da legítima defesa da honra, ela vira ou mexe, aparecia no tribunal do júri. O tribunal do júri, para quem não sabe, ali os jurados, eles julgam pela íntima convicção deles. Eles não precisam fundamentar o modo como eles estão decidindo, respondendo aos quesitos que forem formulados a eles. E aí, a defesa vira ou mexe num caso de o homem matou a mulher num contexto em que ele foi traído por ela. Nesses casos, as defesas elas exploravam muito essa questão, essa tese de que o homem ele matou a mulher para lavar a sua honra, lavar a sua alma, essas coisas que a gente já ouviu. E às vezes ele era absolvido mesmo, então tinha ali o requisito genérico lá, os jurados absolvem, ele era absolvido, foi a tese usada pela defesa, logo se conclui que foi a tese que vingou e os jurados entenderam que ele agiu, entre aspas, da maneira certa naquele caso, ele não merece ser condenado por aquele homicídio. Isso, pessoal, aconteceu muitas vezes interiores do país, afora principalmente, em que há um sentimento mais forte do machismo estrutural na sociedade. E um caso, inclusive, emblemático sobre esse tema é o caso antigo,
mais documentado por um podcast, o Praia dos Ossos, que é o caso Ângela Diniz e Doca Street. Esse caso foi um caso emblemático em que a defesa do Doca explorou demais essa tese da legítima defesa da honra. Diante de todo esse cenário, ao julgar uma ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi veiculada pelo PDT, o STF, em 2023, ele bateu o martelo e decidiu que a tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio envolvendo agressões contra as mulheres, esse argumento ele é inconstitucional, é um argumento odioso que viola o direito das mulheres, então ele não pode ser usado de maneira explícita, de maneira implícita, nas fases pré-processual, processual, no júri. Então essa tese não pode ser invocada de nenhuma maneira sob pena de nulidade da decisão, do julgamento que decorrer da invocação dessa tese. Mas, pessoal, quando o STF analisou legítima defesa da honra, nesse caso, foi, por mais que quando você leia a ementa, o resumo do julgamento, pareça que a tese é inconstitucional, mas fato é que a análise do STF sobre a tese legítima defesa da honra se deu no caso de feminicídio e agressões contra os direitos das mulheres, contra agressões contra as mulheres. Nesse sentido, o STF, por mais que pareça que ele falou que a tese é inconstitucional, mas, na verdade, isso tem que ser observado no âmbito do feminicídio e agressões contra as mulheres. Mas veja, essa tese, em outras situações, como veremos a seguir, ela ainda existe e ela ainda pode ser, sim, usada. Então, beleza, falamos primeiro campo que devemos observar a legítima defesa da honra. Então esquece, aqui no campo infidelidade conjugal, esquece, não se pode usar essa tese aqui para feminicídio, agressões, não. Segundo campo, liberdade sexual. Liberdade sexual, vocês vão achar muito intuitivo esse entendimento aqui, essa ideia, que é, de fato, a pessoa se proteger para resguardar a sua liberdade sexual. Um exemplo tranquilo para a gente aqui, qual seria? Luiz, qual é um exemplo tranquilo, fácil? Simples, uma mulher numa situação ali prestes, numa situação que denota, né, que ela vai ter um ataque contra a sua dignidade sexual, ela vai e se defende com spray de pimenta, bate ou até mata, dependendo da situação, do ataque ali, a pessoa que iria tentar ou estava a estuprando, por exemplo. Então, é uma legítima defesa da honra, num contexto que claramente aqui é intuitivo, ninguém aqui teria dúvida quanto a esse cenário. Terceiro aspecto que a honra tem que ser observada. A honra também tem que ser observada sob o aspecto do respeito pessoal. Ou seja, como eu me enxergo na sociedade, como as pessoas me enxergam na sociedade, então a minha reputação no meio social, e esse aspecto pode ser também tutelado pela legítima defesa, e aí, da honra, da nossa honra, do nosso prestígio social, ou como a gente se enxerga nesse meio social. E aqui e agora já temos ferramentas, estrutura para enfrentar o caso Marçal versus Datena, o famoso caso da cadeirada. Temos aqui uma seguinte tese possível em que a defesa do Datena, os advogados do Datena irão explorar aqui para defender, para tentar emplacar essa tese
de legítima defesa da honra. Aqui uma suposição, eu não tive acesso, mas supondo aqui qual seria a linha argumentativa para construir essa tese no que toca ao caso da Atena. A linha argumentativa aqui vai ser a seguinte: durante o debate, o candidato Marçal fez constantes ataques, inclusive ataques seríssimos, contra a honra do Datena. Isso ao longo de todo o programa, até numa entrevista, o candidato Guilherme Boulos falou que foi constante o ataque à honra do Datena. E aí, o Marçal foi escalando, começou a chamar o Datena também de assediador sexual, passou de assediador para chamar o Datena de estuprador, inclusive usou uma gíria que é Jack, que é uma gíria carcerária para estuprador, isso ao vivo para milhões de pessoas ali assistindo. E aqueles ataques, o Datena, quando em réplica, né, ele falou, direito de resposta, explicou a questão da investigação que correu contra ele, na questão envolvendo o assédio sexual, que o caso foi arquivado, tentou se defender ali das acusações do Marçal, e o Marçal manteve o tom e foi ali aumentando e mantendo aquilo. Então, uma linha argumentativa que o Datena vai usar, possivelmente, é que ele, diante daquela situação ali, não havia um outro meio possível de fazer cessar aquela injusta agressão contra a honra dele. Então ele se valeu de um meio que ele enxergou como necessário, que era a cadeira, para golpear o Marçal e fazer cessar aquela injusta agressão contra um direito dele, que é a honra dele. Essa é uma possível tese que vai ser usada pelo Datena. E lembre-se, como a gente falou, na legítima defesa, a pessoa agredida ali, que tem seu direito atacado, ela não precisa optar pela fuga. Ela pode enfrentar aquela injusta agressão. Mas veja bem, pessoal, por favor, eu estou falando isso num cenário em que eu me defendo para repelir aquela agressão. Eu não estou dizendo que a pessoa atacada ela tem o direito de revidar como vingança. A ideia do Instituto da Legítima Defesa é você fazer cessar aquela injusta agressão. Esse é o objetivo dela, desse instituto. E aqui me parece que, no caso do Datena, havia uma injusta agressão a um direito dele. A pergunta que fica no ar, a pergunta de milhões, é a seguinte: ele se valeu de um meio necessário, ou seja, um meio menos lesivo possível, mas suficiente para fazer cessar aquela injusta agressão? Segunda pergunta essencial aqui. O Datena, quando ele golpeou na altura da cabeça ali, mais ou menos, o Marçal botou a mão, mas na altura da cabeça, aquilo ali foi proporcional? Teve uma proporcionalidade naquela conduta? Outro ponto importante, o Datena, ele entendeu que ele estava em legítima defesa e ele assim agiu para repelir aquela injusta agressão, ou foi uma mera vingança ao vivo para desmoralizar o Marçal? O juiz, quando se deparar com essa tese, se ela for usada pelo Datena, ele vai ter que refletir todos esses elementos para, de fato, entender se houve ou não. No meu singelo modo de ver, aparentemente, o tipo de agressão feita pelo Datena me pareceu desproporcional naquele contexto. E Luiz, me dá um exemplo de alguma situação em que o Datena ele poderia ter agido em legítima defesa da honra contra o Marçal, usando de força física, e haveria uma maior facilidade, digamos aqui, de entender em que não houve uma violação aos requisitos da legítima defesa. Vamos supor que, diante daquelas constantes agressões à honra do Datena, ele fosse até o Marçal e tampasse a boca do Marçal, desse um empurrão
desse um tapa no microfone dele. Eu não estou defendendo a violência, pessoal, pelo amor de Deus. Estou dando só aqui exemplos em que é muito mais claro na minha cabeça uma legítima defesa da honra preenchendo os requisitos do uso moderado, dos meios necessários, do que dar uma cadeirada, uma cadeira de aço na altura da cabeça de uma pessoa. Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês. É óbvio que vocês vão falar para mim, fala Luiz, mas nas eleições, a agressão à honra de alguém acontece o tempo inteiro. E agressões gravíssimas, né? Umas coisas absurdas. Então, se você me falar que as pessoas podem usar da força física para fazer cessar uma agressão injusta, já voltar à época feudal aqui. Eu sei que é perigosíssimo, né, imaginar essa questão, mas eu quero que vocês saibam que a honra, nesse aspecto do respeito pessoal, de como eu me enxergo e as pessoas me enxergam no meio social, esse meu prestígio social, pode ser sim tutelada, inclusive com o uso de força física, mas, óbvio, pessoal, como a gente falou, tem que haver o preenchimento dos requisitos que já estudamos aqui largamente. Bem, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, se você aprendeu algo de interessante, eu peço esse singelo gesto, mas que tem muito significado aqui para o trabalho, que é deixar sua curtida, deixar o seu like, compartilhar com os amigos esse vídeo. E eu quero ver aqui nos comentários da parte de vocês o seguinte, para fechar aqui, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, agora que a gente já sabe tudo, pelo menos o que é mais importante aqui sobre a estrutura desse tema, eu quero que vocês me digam aqui nos comentários o seguinte: vocês acham que houve o preenchimento dos requisitos da legítima defesa por parte do Datena ou não houve um excesso claro? Qual a opinião de vocês? Eu quero ler aqui nos comentários. Fechado? Até uma próxima. A gente se vê.